Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a história e a economia mundial, a Revolução Industrial. Esse período, que teve início na Inglaterra no final do século XVIII, trouxe profundas mudanças na forma como a produção era realizada e transformou a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. A Revolução Industrial teve um impacto enorme na história mundial, transformando a economia, a sociedade e a política. Foi um momento de grandes mudanças, que afetou não só a Inglaterra, mas todo o mundo, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e econômico de maneira significativa. Neste vídeo, vamos explorar as principais características desse período, como as novas tecnologias que surgiram, as condições de trabalho nas fábricas e as mudanças sociais que ocorreram na época. Vamos entender como a Revolução Industrial afetou a vida das pessoas e como suas inovações ainda influenciam o mundo em que vivemos atualmente. Então, se você quer entender melhor sobre esse importante capítulo da história mundial, continue assistindo o vídeo e descubra mais sobre a Revolução Industrial. No século XVIII, a Inglaterra passou por um período de transição do feudalismo para o capitalismo, marcado por mudanças sociais, políticas e econômicas significativas. Nessa época, a produção agrícola não era suficiente para atender a demanda crescente da população e o artesanato ainda era a principal forma de produção industrial. Foi nesse contexto que surgiram as indústrias têxteis, que se tornaram o principal motor da Revolução Industrial. Com o uso de máquinas, a produção em larga escala se tornou possível, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção. Isso permitiu a oferta de produtos mais baratos e em maior quantidade, tornando-os acessíveis para um número maior de pessoas. Com a crescente demanda por produtos manufaturados, o capitalismo ganhou força na Inglaterra. Os investimentos em indústrias e o desenvolvimento de novas tecnologias foram incentivados, impulsionando o crescimento econômico do país. Assim, a Revolução Industrial não só marcou uma mudança significativa na forma de produção industrial, mas também teve um impacto profundo na economia e na sociedade inglesa, sendo considerada um marco histórico de grande importância. Com a Revolução Industrial, surgiram diversas mudanças significativas na sociedade e na economia. O desenvolvimento de novas tecnologias e a mecanização das fábricas foram os principais fatores que impulsionaram a produção em larga escala, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Além disso, a utilização de combustíveis fósseis como carvão e petróleo permitiu um aumento significativo na produção de energia. Uma das principais invenções dessa época foi a máquina a vapor, que revolucionou os meios de transporte e permitiu a criação de novas fontes de energia. Ela tornou possível a criação de locomotivas e barcos a vapor, que foram fundamentais para a expansão dos mercados e a conexão entre as cidades. A máquina a vapor também possibilitou o surgimento de novas indústrias, como a siderúrgica, que necessitava de grande quantidade de energia para produzir ferro e aço. Essas mudanças trouxeram consigo um impacto significativo na sociedade e na economia. Houve um aumento na oferta de produtos, reduzindo preços e tornando o consumo acessível para as massas. Além disso, as mudanças no setor produtivo geraram novas oportunidades de emprego, especialmente nas cidades, o que levou a um grande êxodo rural. Por outro lado, a Revolução Industrial também gerou desigualdades e condições precárias de trabalho, especialmente para a classe operária, que era explorada em condições desumanas. A Revolução Industrial foi um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Ela começou na Inglaterra do século XVIII, durante um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse contexto, surgiram novas tecnologias que permitiram a mecanização das fábricas e o aumento da produção em larga escala. A utilização de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, tornou-se fundamental para a criação de energia, e a invenção da máquina a vapor revolucionou o transporte e a indústria. Essas mudanças tiveram um grande impacto social e econômico. Por um lado, a Revolução Industrial trouxe benefícios para a sociedade, como o aumento da produção, a diminuição dos custos de produção e a criação de novos empregos. Por outro lado, ela também gerou problemas sociais, como a exploração do trabalho infantil e a formação de uma classe operária desfavorecida. A urbanização acelerada foi outro impacto da Revolução Industrial.
As fábricas se concentravam nas cidades, o que levou a um aumento na demanda por moradias e infraestrutura urbana. As cidades cresceram rapidamente, e muitas pessoas se mudaram do campo para as cidades em busca de trabalho. Além disso, a Revolução Industrial teve um grande impacto econômico. A produção em larga escala permitiu a criação de bens em grande quantidade e a preços mais acessíveis, o que levou a um aumento no consumo e na demanda por produtos. Isso, por sua vez, levou ao surgimento de novas indústrias e ao fortalecimento do capitalismo. A concentração de riquezas nas mãos dos proprietários das fábricas também foi um resultado da Revolução Industrial. Em resumo, a Revolução Industrial foi um marco para a história do capitalismo, mudando radicalmente a forma como se produzia e se consumia bens, além de ter influenciado a política, a cultura e a sociedade em geral. Seus impactos sociais e econômicos ainda são sentidos até hoje, e ela é considerada uma das principais razões para o desenvolvimento tecnológico e econômico que vivemos atualmente. Em conclusão, a Revolução Industrial foi um período marcante na história da humanidade, que transformou a forma como a sociedade produzia e consumia bens, além de ter impactado a política, a cultura e a sociedade em geral. O contexto histórico da Inglaterra do século XVIII, com a transição do feudalismo para o capitalismo, foi um dos fatores que possibilitou o surgimento da Revolução Industrial. As mudanças trazidas pela Revolução Industrial foram significativas e impactantes. Com o surgimento de novas tecnologias e a mecanização das fábricas, a produção em larga escala tornou-se possível, o que acelerou o crescimento econômico. A invenção da máquina a vapor, em particular, foi um marco histórico que permitiu a utilização de novas fontes de energia e a criação de novos meios de transporte. No entanto, a Revolução Industrial também teve seus impactos sociais e econômicos negativos. A urbanização acelerada e a concentração de riquezas nas mãos dos proprietários das fábricas geraram desigualdades e exploração do trabalho infantil e da classe operária. Estes problemas geraram revoltas e lutas sociais que, com o tempo, levaram à criação de leis trabalhistas e direitos para os trabalhadores. No geral, a Revolução Industrial foi um momento de grande mudança e transformação, com altos e baixos. É importante reconhecer a importância desse período na história, e como ela influenciou nossa sociedade até os dias atuais. A partir dessa análise, podemos refletir sobre os desafios do mundo atual e buscar soluções para os problemas econômicos e sociais que ainda nos afetam.